Boa noite, a paz. É motivo de alegria estar aqui hoje, servindo ao Senhor com os irmãos, né? Agradeço ao louvor, vocês são uma bênção. É um gás, né, irmãos? Quando a gente está aí recebendo do louvor, a gente já vem ungido para subir aqui em cima, né? É um louvor abençoado, graças a Deus. E nós estamos numa série, né? Todas as quintas desse mês, falando sobre crescimento espiritual. E a Aurélia me deu um tema para falar sobre amor. E nessa noite a gente vai falar um pouco, meditar um pouco sobre o amor, né? Como crescermos espiritualmente em amor, né? Com os nossos irmãos. E sempre que eu vou meditar sobre amor, sobre a questão do amor de Deus, eu gosto de começar olhando para o amor que Deus tem para conosco. Porque para mim entender do amor, eu preciso entender que Deus me ama. Eu preciso entender que Deus é amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, para que eu possa entender melhor e praticar esse amor, eu preciso realmente entender o amor de Deus por mim. E é claro que a gente sabe, existem muitos versículos, eu pelo menos sei alguns decorados, mas é sempre bom a gente estar passando pelas mesmas coisas, para que a gente não esqueça. Eu não sei vocês, mas quando eu fico falando a mesma coisa, ou lendo sobre aquela mesma coisa, aquilo fica cada vez mais forte no meu coração. Então, sempre quando eu vou meditar sobre amor, eu gosto de ler os versículos que falam que Deus me ama. Eu acredito que é até mesmo uma porta para que a gente consiga andar em amor. Porque se você entende que Deus te ama da maneira que você é, com todos os seus defeitos, né? Porque não tem ninguém perfeito. Então essa é uma porta como você consegue amar ao seu próximo, amar ao seu irmão. Porque você entende, se Deus me ama da maneira que eu sou, então eu sou capacitada, pelo amor de Deus, a amar também ao meu próximo. A demonstrar esse amor também ao meu próximo. Porque um Deus tão grande, perfeito e poderoso é capaz de me amar. Não é verdade? Então vamos abrir aqui em Efésios 2, para a gente meditar um pouco aqui. Efésios 2, o versículo 4. Que diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então aqui em Efésios a palavra está dizendo: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, né? Nós somos amados com um grande amor. E lá em João 3,16, eu acredito que todo mundo sabe esse versículo de cor e salteado. Fala que, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu posso ver que Deus tem um amor tão grande, que é um amor sacrificial, é um amor doador. Ele deu o que ele tinha de melhor. Por quê? Porque ele nos ama. Ele deu o seu único filho, por quê? Por amor. Não foi porque não foi porque você, não é porque nós somos bonzinhos, mas foi por amor. Foi por uma decisão própria, porque ele nos amou, ele doou o seu filho. E aí, quando a gente começa a ver essas coisas, eu pelo menos já me sinto um pouco quebrada. Eu digo, eu tenho uma necessidade de amar ao próximo, porque esse amor de Deus, muitas vezes, como Paulo fala, nos constrange. É impossível, a Bíblia diz lá em 1 João, que aquele que não ama seu irmão, que consegue ver, não pode amar a Deus que não consegue ver. Então é impossível nós amarmos a Deus se não amarmos o nosso irmão. E em 1 João 4,19, eu gosto muito disso também. Eu gosto sempre de lembrar, eu gosto sempre de trazer à minha mente. Lá diz assim, 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Então, o meu amor não está, o amor que eu tenho para com o próximo, que eu devo crescer espiritualmente, não é baseado em mim, é baseado nele, porque ele me amou primeiro. Então, por isso nós amamos, porque nós somos amados do Pai. E é impossível aquele que está em Deus não emanar esse amor, não demonstrar esse amor. Então, o primeiro ponto que eu gosto de frisar quando eu falo sobre amor é justamente esse. É sabermos que somos amados por Deus e que é um amor incondicional, que é um amor ágape, um amor doador e um amor que houve um sacrifício. Qual foi o sacrifício? Cristo na cruz. Cristo me capacitou a ser amada por Deus. Ele me deu a porta de ser amada pelo Senhor. Então, através de Cristo, reconhecendo a Ele, eu consigo crescer espiritualmente nesse amor. Eu consigo olhar para Cristo e seguir as instruções dEle, de andar em amor, de crescer espiritualmente em amor. Então, o segundo ponto que eu gosto de falar também é saber que nós também temos que amar ao Senhor. Né? É muito bom ser amado. Mas toda vida que nós somos amados, nós precisamos também amar. Né? É muito ruim dar amor e não ser correspondido. E aqui em Mateus 22, do 37 ao 39, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para a gente ver. Mateus 22. Aleluia, Deus é bom. Do 37 ao 39. Eu acredito também que é bem conhecido. É quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento, né? E aí no versículo 37, Jesus responde assim aos fariseus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então aqui nós temos um mandamento, o maior. Jesus fala que é o maior perante a lei, né? O maior mandamento da lei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante, igual. Então, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Assim como amar ao próximo também. Porque aqui a palavra está dizendo que o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, da maneira que eu amo ao Senhor, da maneira que eu sou intensa com o Senhor em amar ao Senhor, eu também preciso amar ao próximo. Porque esse é o mandamento. Vamos ver aqui. Tenham paciência comigo, viu, gente? Mas vai dar certo. Quando a gente espera uma mensagem do Espírito Santo, ela vem perfeita. Ela não depende do canal que está ministrando, certo? E a gente entendendo isso, que somos amados, que Jesus deixou esses mandamentos de amar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e amar ao nosso próximo, nós temos um ponto de partida que a partir daí eu preciso frutificar, eu preciso andar em amor. É impossível crescermos espiritualmente se não andarmos em amor. Na verdade, queridos, eu tenho como base em toda a minha vida. Eu acredito que nada que você vai fazer, se você não fizer em amor, se você não tiver como base o Senhor, você não vai ter sucesso. Seja na sua área profissional, seja na sua família, nos seus relacionamentos. Eu tenho uma amiga, já vai fazer 12 anos, e nós somos opostos, nós somos totalmente diferentes. E eu digo muito para ela que nós somos amigas porque a base da nossa amizade é o amor de Deus, é se espelhar no Senhor.
Porque se a gente não amar o próximo, como o Senhor, com esse amor, o amor ágape, né? Que é o amor do tipo de Deus, a gente não consegue manter os nossos relacionamentos. Porque nós somos falhos. Em algum momento eu vou entristecer meu esposo, né? E assim, foi bem legal assim, ministrar sobre amor, né? Na presença de alguém que convive com você 24 horas. Então, mas eu estou crescendo. Alguém está crescendo aqui? Eu acredito que nós sempre precisamos crescer em amor. Nós sempre precisamos, tem alguma coisinha que a gente ainda precisa melhorar. Não é verdade? Então, a palavra fala lá em Romanos 5:5, que eu acredito que os irmãos também conheçam, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, eu não posso dizer que eu não sei amar, eu não tenho amor. Tem gente que diz, eu não sei nem o que é amor, não existe isso no meu coração. Mas aqueles que conhecem ao Senhor, que servem ao Senhor, e que têm uma vida cristã crescendo, amadurecendo espiritualmente, aqui está, a palavra diz que Ele derramou. Então, Ele não colocou só um pouquinho de amor nos nossos corações. Ele derramou. Para quê? Alguma coisa, quando você derrama, ela se espalha. Ainda que você limpe, mas ela se espalha. Então, aqui eu posso ver que Ele derramou, não é para ficar só em mim. É para que possa espalhar também para a vida do outro. É para que possa também atingir a vida do outro. E quando eu falo o outro, necessariamente não é só aquele que está na nossa casa, na nossa família. O outro é qualquer um que estiver ao nosso alcance. O outro é qualquer um que eu tenho acesso. Porque muitas vezes eu vou ser a Bíblia que alguém vai ler. Você vai ser a Bíblia de alguém, você vai ser a resposta de Deus para aquela pessoa. E o que é que as pessoas precisam hoje? De amor. Elas necessitam ser amadas. E o que foi que Deus fez conosco? Ele realmente trouxe revelação que através de Cristo, através do sacrifício da cruz, nós somos amados e que esse amor está derramado em mim. E se está derramado em mim, eu preciso colocar para fora e eu preciso demonstrar em atitudes isso para alguém. E às vezes, querido, é alguém muito que a gente acha que é suprido, mas aí você recebe uma instrução do Espírito Santo para agir em amor com aquela pessoa. E por achar que aquela pessoa é suprida, ou que aquela pessoa tem uma vida mais estabilizada do que a sua, você não segue essa direção. Mas às vezes a pessoa está esperando uma resposta do Senhor, e essa resposta pode ser eu e pode ser você. Então, para nós andarmos em amor, nós precisamos ter bem firmado isso, que nós somos amados pelo Senhor, que Ele se sacrificou por nós, que Ele derramou amor nos nossos corações e que isso não pode ficar só em mim. Que andar em amor tem que ser um estilo de vida. Que eu, como cristão, para me crescer espiritualmente, eu tenho que crescer em amor. Isso é bem... assim, traz um temor ao meu coração. Porque não adianta a gente falar que é fácil andar em amor. Porque não é, queridos. Muitas vezes a gente vai ter que subjugar a nossa carne. Muitas vezes o nosso orgulho. Muitas vezes a gente vai ter que se calar quando a gente queria falar. Ou às vezes você até mesmo vai ter que fazer algo sem vontade. Porque uma coisa que eu aprendi é que o amor, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Então, Deus, Ele decidiu nos amar, Ele entregou Jesus. E nós precisamos decidir amar também. Tanto amar ao Senhor, como amar ao nosso próximo. Às vezes, quando eu aprendia, né, quando a Aurélia, ou até mesmo o pastor Jackson estava ministrando aqui, que falava sobre amor, eu ficava meio que... porque eu tinha uma imagem de alguém, de uma pessoa que andava em amor. Mas aí eu descobri que eu não posso, claro, eu posso me inspirar em pessoas, eu posso
ter pessoas como exemplo, mas eu não posso ter esse crivo para a minha vida. Eu não posso, porque aquela pessoa faz isso, eu tenho que fazer para que eu ande em amor. Não, eu tenho que ir de acordo com a palavra. Eu tenho que ir com aquilo que o Senhor está me pedindo. Por quê? Eu estou falando assim, o meu erro, né, para vocês. Eu tinha em mente que amor tinha que ser aquela pessoa melosa. Aquela pessoa que falava com todo mundo na igreja, que abraçava todo mundo. Então eu tinha essa mentalidade que eu não era uma pessoa amorosa, por eu ser mais introvertida, né? Eu sou uma pessoa bem quieta. E aí eu dizia, meu Deus, eu preciso crescer muito em amor, eu preciso sair abraçando os irmãos, eu preciso... Mas, queridos, quando eu descobri que o amor não é esse sentimento, o amor é uma decisão. E o amor, ele não se baseia em palavras, ele se baseia mesmo em atitudes. O próprio Deus, ele deu Jesus. Ele constituiu um plano para nos salvar por amor. Então o amor age. O amor é uma ação. Não adianta eu dizer que amo ou ter uma boa aparência. É claro que... quando andamos em amor, nós somos reconhecidos, porque é inevitável você andar em amor e as pessoas não perceberem o amor de Deus em você. Mas entenda, você não precisa de uma aparência, como eu achava que precisava de uma aparência de amor. Não, às vezes você vai andar na rua e você não está sentindo nem vontade de falar com aquela pessoa, mas o Espírito Santo vai lhe dizer, volte, dê um abraço, uma palavra, fale alguma coisa, ou dê uma oferta a essa pessoa. E ninguém vai estar vendo e não vai ter uma performance, mas você seguindo a direção do Espírito, você vai estar andando em amor. Então, muitas vezes eu fui pega por isso, pela aparência de amor. Então, você seguindo as instruções da palavra, seguindo aquilo que o Senhor está falando, que o amor foi derramado nos nossos corações, que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos demonstrar esse amor em atitudes, que o amor não é um sentimento. Você vai começar a andar e frutificar em amor. E não necessariamente aquilo que o irmão faz, vai ser necessário você fazer. Então isso é muito importante, porque às vezes eu me sentia assim, sabe? Eu achava que eu tinha que ser uma pessoa bem... igual política, que fala com todo mundo... Sabe, assim, eu digo, meu Deus, quando é que eu vou crescer assim? Mas aí eu descobri que, às vezes, dentro de casa, né, a gente está esquecendo de frutificar em amor, de andar em amor. Às vezes com aquele que nos ajuda no nosso dia a dia. E uma das coisas que o Senhor falou comigo sobre falar que o amor é uma atitude, que o amor é uma questão de decisão mesmo, de sacrifício. Lá em Romanos também, 5, no versículo 8, fala justamente isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, houve uma prova do amor de Deus, que foi Cristo, né? E hoje eu preciso provar não para as pessoas, mas para o próprio Senhor. Quando eu digo provar, não estou falando que eu tenho que provar em atitudes para Deus, o quanto eu amo, o quanto Ele pode confiar em mim para amar o próximo, para andar em amor com o próximo. O quanto Ele pode confiar em mim para crescer espiritualmente em amor. Eu estava pensando, meditando nessa palavra. E me veio fortemente ao meu coração que o amor, queridos, ele é como uma habilitação que nós temos na nossa vida cristã. Se você perceber, aquelas pessoas que têm transporte, que não têm habilitação, elas muitas vezes nem se preocupam se vão sofrer uma multa ou se vão fazer alguma coisa de errado, porque elas não têm habilitação. Então, aquela multa, ela não vai sofrer nenhum dano, não vai levar ponto, né, na sua habilitação. Então, às vezes, ela nem se preocupa no que ela faz. Mas aí, se você for com um recém que está fazendo habilitação, principalmente no primeiro ano, né, que ele não pode ser multado, e aí ele procura andar realmente correto, ele tem medo de falhar em alguma coisa, porque ele não pode perder a habilitação provisória, né? Então, nós
somos habilitados para andar em amor. E não é provisório não, querido, é eterno. Aquilo que nós fazemos em amor aqui, ele tem um peso eterno. Não é algo que é somente jogado ao vento. Não é algo que somente fica aqui, não. Ele sobe para o Senhor. É uma coisa que é eterna. E eu olhando para isso, é como se o Senhor dissesse, agora sim, quando você começa a andar em amor, entender que a base da nossa vida é o amor de Deus e andar em amor com as pessoas, a gente começa a crescer espiritualmente. Porque, querido, se nós não fizermos as coisas por amor, nós vamos falhar. Nós vamos parar diante de algumas circunstâncias. O amor, andar em amor, não vai nos impedir de passar por algumas coisas. Não, às vezes você vai sofrer mesmo, às vezes você vai ser injustiçado, às vezes você vai ficar chateado. Mas o amor, quando você anda em amor, ele te impede de você parar. Você continua a avançar, porque você está habilitado. Você está habilitado porque você tem a consciência que o amor de Deus foi derramado em você, que você é amado e que esse amor ágape, esse amor incondicional, te habilita a continuar. Porque eu não amo ao meu irmão por causa do meu irmão, eu amo por causa do Senhor. Eu não ando em amor por causa que eu quero, porque meu irmão merece ou porque... Não, é por causa do Senhor. Quando eu entendo que tudo que eu faço é para Ele. Como Paulo diz, quer você coma, quer você beba. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Se eu tiver esse entendimento, se eu tiver isso bem arraigado no meu coração, certamente eu sempre vou andar em amor. Independentes, porque muitas vezes a gente tem, eu vou falar de mim, né? Eu que sou mãe, eu tenho muitos exemplos de maternidade. Mas às vezes a gente anda em amor, frutifica, semeia na vida de alguém e a gente espera que aquela pessoa nos retribua. Por exemplo, se eu faço o bem para a Patrícia, se quando Patrícia precisa de mim, eu sempre estou ali, se ela pode confiar em mim, no meu coração eu acredito que eu também posso confiar nela e que quando eu precisar dela, ela vai estar ali também. Que isso pode acontecer também. Mas muitas vezes, queridos, você vai semear em vida de pessoas e você não vai receber nada. Pelo contrário. Às vezes você vai se sentir um dano mesmo. Meu Deus, eu estou semeando aqui nessa terra seca e nada está acontecendo, né? E eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre cuidei de criança, assim, né? Sempre trabalhei, mas quando eu podia, eu sempre cuidava de crianças, ficava com outras crianças para as mães poderem trabalhar. E agora minha bebê vai fazer 2 anos, né? O próximo mês. E eu me vi encurralada com isso, porque eu não tinha quem ficasse com ela. Até para mim vir para a igreja, eu tinha que, porque eu não tinha com quem deixar, simplesmente eu não poderia sair de casa para nenhum lugar, porque eu não tinha com quem deixar minha filha. E eu fui questionar a Deus, ó. Eu caí na besteira, eu falhei. Eu digo, Jesus, tanto que eu semeei na vida das pessoas, tanto que eu cuidei das crianças e agora eu não tenho quem fique com minha filha, nem para me fazer uma coisa rápida. E aí, você espera receber daquela pessoa que você semeou. Mas quando você sabe para quem você está semeando, e o Senhor me perguntou, você estava semeando para quem? Aí eu disse, era para o Senhor. Sempre foi para o Senhor. Aí o Senhor disse, então por que você está me questionando? Porque se é para mim, certamente a recompensa virá. Se foi para mim, fique tranquila. Porque como diz lá em Gálatas, tudo aquilo que o homem semear, certamente, ele ceifará. E amados, de um nada, de um nada não, né? Por questões eu resolvo voltar à minha vida de trabalho. E aí Deus levanta uma pessoa que não era improvável para mim. E ela fica com minha filha todos os dias. Inclusive hoje eu cheguei cedo e ela continuou com minha filha lá. Eu digo, não, eu vou buscar. Se eu não for buscar, ela não vai deixar na minha casa. E por esses dias, quando eu ia ministrar, o Senhor me fez lembrar isso.
Quando você semeia para mim, quando você ama, quando você age olhando para mim, certamente a colheita vai chegar. Pode não ser da onde você espera, pode não ser daquele lugar que você semeou, mas ela vai chegar. E vai ser muito melhor. Eu não sei você, querido, mas às vezes você planta uma coisinha aqui. E quando você vai olhar, a colheita é muito grande. Não é de acordo com aquilo que a gente semeou, porque a palavra mesmo diz que ele pode fazer infinitamente mais. Então eu nem ia falar isso aqui, tem aqui um papelzinho. Mas eu estou falando porque o Senhor está falando com pessoas aqui. Você não desista de amar. Não desista de olhar para o Senhor. Não se canse de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher. No tempo certo as coisas vão acontecer. E pode ser que não venha de onde você está olhando. Às vezes nós estamos olhando para aquilo ali, mas o Senhor está dizendo, olhe para mim. Tire o foco disso aqui, porque sou eu. Nós não podemos olhar para as pessoas ou para as circunstâncias. Nós temos que manter o foco no Senhor. E sabe, querido, se você quer ver uma mãe feliz, faça alguma coisa para o filho. Ame o filho dela. E eu ando esses dias tão grata, com o coração tão grato ao Senhor. Porque alguém se dispôs a não só ficar, mas a amar a minha filha. A cuidar da minha filha. Então, nada que nós fazemos assim para o Senhor vai ficar aqui, não. Isso é algo pequeno, porque eu sei que lá já tem recompensas. O galardão. Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui. Vamos manter o foco. Deus é bom. Mas você que pensa que não vale a pena amar, que não vale a pena confiar em Deus. Às vezes o mundo olha para nós e acha que nós somos otários ou que nós somos, bando de doido. Não, queridos. Nós temos base. Eu acho loucura aquele que não tem base e sai por aí dizendo que o amor não existe. Nós temos uma base e esse amor é real. Eles podem ver as nossas ações. Eles podem ver o amor de Deus em nós. É por isso que é necessário crescermos em amor. E aqui em Romanos 12, 9, né? Fala justamente sobre isso. Sobre Romanos 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu fiquei bem pensativa nesses versículos. O amor deve ser sincero. O amor deve ser um amor de atitudes. Como diz aqui, em 1 João 3,18. Fica bem claro isso. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, o amor, ele precisa ser sincero. Odeiem o que é mal. Odeiem, essa palavra, toda vez que eu vejo a palavra odiar, eu acho uma palavra muito forte. Então, a Bíblia aqui faz questão de dizer, odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Hoje, onde as pessoas são amantes de si mesmas. Onde muitas vezes, né? Nós não, né? Algumas pessoas se acham melhor do que o outro. Mas qual é a instrução que a palavra nos traz? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, eu posso olhar para o Senhor, para Jesus, para tudo que Jesus fez aqui na terra, e entender os aspectos do amor, entender alguém que anda em amor. Jesus era alguém que honrava as pessoas.
Jesus, ele ministrava para multidões. Ele atendia a necessidade das pessoas. E eu olhando para isso, querido, eu só consigo ver amor. Você não vai ver pessoas ministrando como Jesus ministrava para multidões, sem microfone, muitas vezes com fome, né? Como a palavra fala lá, que ele teve que multiplicar os pães, porque as pessoas estavam lá com fome. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de uma pessoa que ama. Apeguem-se ao bem, dê honra aos outros mais do que a si mesmo. Às vezes nós queremos estar em evidência, mas nós devemos evidenciar o nosso próximo. E talvez você tenha dificuldade em honrar ao outro. Eu não sei, eu já tive muita dificuldade. Mas quando eu comecei a olhar para o amor de Cristo, né? Quando eu comecei a olhar para esse amor ágape, eu não preciso honrar as pessoas pelo que elas são. Eu honro as pessoas pelo que Deus é. Deus é amor e Ele diz que eu tenho que amar o meu irmão como Ele me ama, como eu me amo, como eu amo a mim mesmo. Então, se meu irmão faz parte do corpo de Cristo, se ele é meu irmão, por que eu não vou honrá-lo? Por que eu não vou fazer o bem a ele? Por que eu não vou dar honra a ele? Né? Às vezes, nós queremos dar honra àquela pessoa que está em destaque, àquela pessoa que... Mas nós precisamos dar honra mesmo uns aos outros. Precisamos mesmo reconhecer as qualidades do nosso irmão, colocar mesmo ele em evidência, dizer para ele o quanto ele é importante, fazer algo que ele precise, se ele precisar de você e você puder ajudar e tiver ao seu alcance. Muitas vezes dar honra a alguém é dar um pouco de tempo. É ouvir aquela pessoa, é orar por aquela pessoa. Hoje, assim, no mundo tão conturbado, dar honra é falar com alguém, é ter tempo para alguém. Porque hoje o nosso tempo é tão corrido. Eu, particularmente, quando alguém tira um tempo e diz, eu quero tomar um café com você, eu quero conversar com você, eu me sinto honrada. Porque eu sei da correria. E alguém querer estar com você, conversar com você, participar de um momento de comunhão com você, é uma honra. E às vezes tem pessoas dentro da igreja, nossos irmãos que estão precisando disso. De um olhar, de você perceber que ele está ali, de você perceber se ele está bem ou se ele não está bem. Independente do que ele seja. Seja um ministro, seja alguém que está no diaconato, seja alguém que está no DI. Independente de... Nós precisamos ter esse olhar de amor, de dar honra ao próximo. Então, eu quero ler aqui deixa eu procurar aqui, Filipenses, para encerrar. Filipenses. Perdão, gente, é Efésios. Vai dar certo. É Efésios 3, por favor. Efésios 3, a partir do versículo 14. Eu sou apaixonada nesses versículos. Eu gosto muito de Paulo, da postura de Paulo, como ele era preocupado com os irmãos, como ele doutrinava a igreja de Cristo, como ele tinha amor pela igreja do Senhor. E aí aqui no versículo 14 fala assim, é uma oração, né, que Paulo faz pelos santos, e aí começa, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor,
vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí, tanto que é bem rabiscado aqui, porque que oração, né? Vocês quiserem orar por mim com essa oração, eu aceito, viu? Porque é uma oração muito poderosa. E eu fico meditando mesmo quando Paulo diz, olha, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que estando arraigados e alicerçados em amor. Eu tenho isso como um crivo, sabe? Eu preciso estar arraigada e alicerçada em amor. Para quê? Para que eu possa entender, compreender o amor de Cristo. Porque nós estamos arraigados, alicerçados, querido. Não vai sair outra coisa de nós a não ser amor. Algo que está arraigado, enraizado, profundo. Nossas raízes têm que estar profundas no amor de Cristo. Tem que estar profunda nisso, para que a gente possa compreender, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, isso é muito forte. Se pudermos compreender isso, essa profundidade que o Senhor nos chama, sabe? De estarmos mesmo arraigados, alicerçados em amor, frutificando. É impossível uma coisa que está arraigada, alicerçada, firme, né? A gente tem o exemplo da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, né? Que fala lá em Mateus. Mas nós estamos arraigados e alicerçados em amor. É impossível que nós não cresçamos. É impossível que a gente não ande em amor com o nosso próximo. E ainda diz mais, para que vocês sejam cheios. Eu desejo ser cheia plenamente todo dia. Então, para isso nós precisamos estar arraigados, alicerçados no amor de Deus. E para encerrar, eu encerro mesmo com esse versículo, mas nós sabemos que, claro que o amor ele tem várias abas, e aqui é só uma introdução, até porque o tempo... Mas assim, é basicamente isso. Nós precisamos entender que somos amados, nós precisamos realmente entender o amor de Cristo, esse amor ágape que Deus nos deu. E entender que precisamos também amar o Senhor e o nosso próximo. E através disso, de ter essas bases, nós vamos andar em amor. Nós vamos conseguir frutificar no amor ágape de Deus, dar frutos, né? Ser uma árvore boa. Amém? Então, se você acha que não vale a pena andar em amor, eu te digo, vale. Nós temos uma garantia, que é a palavra. Nós não estamos no mundo para estar decepcionados, não. Nós não podemos ficar decepcionados, querido, porque a nossa imagem de amor é perfeita. Por algum momento você pode se chatear com alguém, mas você não tem motivo para andar chateado nem decepcionado, porque Cristo ele não nos decepcionou. Foi um sacrifício perfeito. Então você não tem desculpa para dizer, mas eu me decepcionei. Você pode ter se decepcionado com pessoas, mas com o Senhor não. E andarmos em amor é baseado nele, no amor ágape. Como diz lá em 1 Coríntios, eu nem li, né, esse versículo que é de praxe, né? Mas você pode ler 1 Coríntios 13. Então é esse amor que nós estamos arraigados e alicerçados. Tire isso da sua mente. Pessoas vão nos ofender, ou até mesmo nos chatear. Coisas vão acontecer. Mas nós temos o maior amor, nós temos o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, que é o amor de Deus. Meu esposo me decepciona muitas vezes. Eu decepciono ele. É normal,
queridos, nós somos falhos. Mas se mantermos o foco em Cristo, nós vamos sempre andar em amor. Não significa que agora eu não vou falhar. Podemos falhar. Não se preocupe. Em algum momento você vai perceber que você precisa crescer em alguma área. Em algum momento você vai ver que você não estava andando em amor naquela outra área, seja no profissional, seja na sua família. Porque lá fora, aí é que nós precisamos andar em amor. Aí é que nós precisamos demonstrar Cristo através das nossas ações. Então não se preocupe. Deixe de lado essas questões, ofensas. Se você ficou chateado, o amor ele perdoa. A Bíblia diz que Deus deu Cristo quando nós ainda éramos pecadores. O amor é perdoador, é doador. Existem muitos atributos para o amor de Deus. Se nós íamos passar a noite aqui todinha falando. Mas se você precisa perdoar alguém, perdoe. O Senhor já te perdoou. Se é isso que está te impedindo de andar em amor, perdoe, querido. Sabe, a falta de perdão, quando você não perdoa, ela só faz mal para nós mesmos. Ela é uma trava, ela é um impedimento. É como as algemas que seguram nossas pernas, nossos braços. Nós ficamos algemados porque não liberamos perdão. E aí as coisas estão travadas, a gente não consegue ir nem para a direita nem para a esquerda. E a gente está achando que a culpa é do outro. Mas nós temos o poder, através de Cristo, através da palavra, de tirar todas as amarras e liberar perdão. Eu não preciso sentir, eu não preciso chorar, eu não preciso me emocionar. Porque o que é que a gente viu? Que o amor é uma decisão. Mas não foi eu que errei, mas não foi eu que fiz algo com aquela pessoa. Independente de. O amor é uma decisão. Eu decido amar, eu decido perdoar, porque Deus me amou, porque Deus me perdoou. Amém? Então nessa noite, né, você que não conhece esse amor de perto, talvez você pense assim: eu nunca tive esse amor aí que essa mulher está falando. Eu não sei nem o que é isso. Eu não tive amor de pai, eu não tive amor de mãe. Mas Cristo, Ele deseja ter um relacionamento com você e te dar desse amor todos os dias. Então se você nunca teve uma aliança com o Senhor e sentir desejo nessa noite de ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, a porta está aberta. Se você nunca confessou a Cristo, a Bíblia diz que a gente crê com o coração e confessa com a boca. Tem alguém aqui que deseja fazer essa aliança com o Senhor nessa noite? Foi a melhor decisão da minha vida. E assim, eu chorei porque eu sou um pouco chorona, sabe? Mas eu digo a você, não precisa você chorar, não precisa você se emocionar, só precisa você se decidir. Porque às vezes você tem uma decisão no seu coração. Aí você pensa: mas eu não estou sentindo nada, eu quero esse amor, eu quero seguir a Jesus, mas eu não estou chorando, eu não estou me arrepiando. Não precisa. É uma decisão. As emoções a gente resolve depois. Mas servir a Cristo é uma decisão que a gente toma no nosso coração. Alguém? Só levantar sua mão. Amém?